Nos últimos dias, imagens de alunos de medicina com gestos e atitudes obscenas, aludindo uma masturbação coletiva, repercutiram nas emissoras de televisão e na internet. O que acontece com esses jovens? Qual mentalidade está por trás dessas atitudes misóginas e sem noção? E para você que chegou agora, meu nome é Kátia Pessoa. E se o assunto te interessou, já deixa o seu like, se inscreve e bora pro vídeo. O que há por trás da obscenidade e da misoginia dos estudantes de medicina? O ministro da Educação, Camilo Santana, se posicionou sobre os atos obscenos dos alunos de medicina. Abre aspas. Determinei que o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, SERES, notificasse a Universidade de Santo Amaro, Unisa, para apurar quais as providências tomadas pela instituição em relação ao episódio que envolveu estudantes do curso de medicina durante a partida de vôlei feminino que fazia parte das competições da Intermed, sob pena de abertura de procedimento de supervisão e adoção de medidas disciplinares. Repudio veementemente o ocorrido. É inadmissível que futuros médicos ajam com tamanho desrespeito às mulheres e à civilidade, fecha aspas. Vamos começar aqui destacando que foi preciso que o ministro da Educação determinasse uma notificação à Unisa para que a universidade apurasse os fatos e tomasse providências, pois até então nada havia sido feito ainda. Mas, como veremos no decorrer do vídeo, essa não foi a primeira universidade cujos alunos cometeram esse tipo de infração. Porém, ninguém sabia de nada até agora. Será que agora haverá punições nessas outras faculdades de medicina ou nada acontecerá? Uma outra questão importante que precisamos fazer: por que esses rapazes se sentiram tão à vontade para fazer o que fizeram num local público, numa quadra de esportes e à frente às câmeras? A resposta é bem óbvia. Isso só pode ter acontecido porque eles se sentiram à vontade e tão seguros pela impunidade que impera nesse país. Porque a lei pode até ser aplicada e se condenar a pessoa, mas a pena é branda. Uma cesta básica, uma prestação de serviço e depois tudo é esquecido. E os familiares vão dizer: ai, que menino travesso, puxou papai, que orgulho. E se for expulso de uma faculdade, o que é que tem? Outra faculdade irá recebê-los de braços abertos, afinal papai vai pagar tudo de boa para o filhinho, para o filhinho do papai e o tesouro da mamãe. Mas como existem leis, vamos saber então do ponto de vista de uma advogada o que a lei diz a esse respeito. Sobre esse caso de assédio, abuso, atentado ao pudor, misoginia, temos a fala da advogada Thaisa Matos, entrevistada pela youtuber Alice Rabelo. Para a advogada, existem questões controversas. Os alunos foram expulsos, pois existe um crime, eles serão punidos, quer na esfera administrativa ou acadêmica, quer seja pela Polícia de São Paulo, na esfera penal e também por uma intervenção no Ministério Público, diz a advogada. Mas apesar disso, esse não é o ponto central do ato. Em torno dele há uma questão crucial: a mulher. Porque a mulher em todo momento é desrespeitada, questiona a advogada. E ela continua: o problema não é de uma classe social. Esses alunos que desrespeitam suas colegas de faculdade dessa forma hoje, futuramente vão respeitar pessoas estranhas e vulneráveis? E nós temos nesses alunos pretensos médicos que irão cuidar de mulheres cujos atos demonstram uma ameaça às mulheres. Eles estão dando um recado claro: a nossa sociedade é fálica.
Temos o poder de dizer o que é e o que não é correto e mostramos até onde essas mulheres podem ir. E mais, se as mulheres acham que nós, homens, estudantes de medicina, vamos dividir esse espaço com elas, que também são estudantes de medicina, é preciso que saibam que existe um limite para a atuação delas. Segundo a advogada Thaisa, o fato de haver essa discussão hoje sobre os espaços públicos e privados para a mulher e o ato que eles, os estudantes de medicina, praticaram, fica claro a ameaça e o recado é esse. Existem limites e esse limite é imposto pelos homens dentro de uma sociedade em que o falo diz ao que veio e para que veio. E frisa a advogada que esse crime, esse ato praticado pelos alunos de medicina nos traz uma preocupação tenebrosa. Não somente pelo crime, ela afirma, mas o que mais assusta é o tipo de sociedade que estamos formando, essa que possibilita crimes desse tipo. Todos estão pedindo punições severas e exemplares, mas aí eu pergunto a vocês, diz a advogada, que tipo de transformação severa e exemplar nós traremos a esse quadro? Porque vamos aplicar a lei, vamos punir, porém vamos mudar isso? Segundo a advogada Thaisa, 52% da população brasileira é formada por mulheres, na qual, se ela não estiver enganada, uma mulher é estuprada a cada 7 minutos e uma mulher é morta a cada 6 dias. A advogada ainda afirma que o Fórum de Segurança Pública apresentou um relatório de 2022 demonstrando um aumento do índice de estupro de mulheres por parceiros, conhecidos, próximos ou íntimos. E frente a esse quadro, a advogada questiona: me explica qual o tipo de punição precisa ser aplicada e como nós faremos uma transformação para que esse tipo de atitude não mais aconteça nas universidades e nem fora delas. Segundo ela, para combater esse tipo de comportamento, é preciso ter uma educação e formação em gênero. Quando se busca um tratamento médico, a pessoa está vulnerável e se coloca na confiança de ser tratada por alguém profissionalmente, politicamente e socialmente ético. A doutora Thaisa soube recentemente de médicos que estupraram pacientes anestesiadas dentro de centros cirúrgicos. Esse tipo de médico domina o conhecimento técnico, mas isso não lhe dá direito e nem domínio pela intimidade de seus pacientes. Os alunos desse caso não têm nenhum respeito pelas mulheres, nem pelas colegas de profissão e serão futuros médicos. Eles se comportam como se não tivessem nenhum limite, quer seja penal, social e acadêmico. Segundo a advogada, essas atitudes mostram que esses alunos acreditam que o fato de serem homens, para eles tudo é permitido. E ela diz figurativamente que desde a mitologia, quando Pandora abriu a caixa liberando a humanidade todos os males, estão subentendendo que tudo é permitido aos homens, enquanto às mulheres cabe o castigo e a limitação. E isso precisa ser discutido socialmente. Que tipo de profissional a população quer? E onde está o Ministério da Educação para definir as grades curriculares das universidades de medicina e de outras que tiraram as disciplinas de sociologia, filosofia e ética e também os seus conteúdos que eram relevantes e deixaram de discutir questões sociais para apenas implementar disciplinas técnicas, esquecendo-se do ser humano, das questões de gênero e do respeito ao outro. Onde fica o corpo frente a essas estruturas e questões sociais? Reitera a advogada Thaisa. E também ela questiona: por que em pleno século XXI a mulher passa por um desrespeito tão grande e que continua sendo aceitável e até justificável? Segundo ela, precisamos fazer um recorte social para ao menos pensar. Será que se isso tivesse ocorrido em um baile funk da periferia, com pessoas de baixa renda, negras, viria a ter alguma repercussão somente 4 a 5 meses depois do ocorrido ou teria aparecido tudo na hora?
E se fossem as mulheres a tirarem a roupa dentro do mesmo campo, mostrando os seios como forma de manifestação e de empoderamento, como seria? Haveria esse mesmo nível de repercussão? Seria como? A visão para este fato seria a mesma? A indignação tem que partir de nós, mulheres, e de toda a sociedade, mas tem que partir da responsabilidade social que nós estamos criando. E isso passa pelo sistema de justiça, cujo Tribunal Superior, em sua grande maioria, é constituído de homens e brancos, afirma a advogada. E segundo ela, corremos um sério risco de apenas uma mulher permanecer nesse sistema. E a questão de gênero, e a questão feminista, isso não é mimimi, afirma veementemente a advogada. Isso vai se repetir a cada ato, a cada gesto, seja na faculdade de medicina, seja nos cursos de direito, seja com o promotor no júri, chamando a colega de cadela e ficando por isso mesmo. Seja nos esportes, como foi o que aconteceu, como fica a nossa responsabilidade social com esse tipo de formação. O ministro Padilha também se pronunciou e repudiou esse ato libidinoso e imoral e pediu atitudes em relação ao currículo dos médicos. Segundo ele, a decisão da Universidade Unisa de expulsar os alunos de medicina que cometeram o crime da importunação sexual só foi tomada após as ações da sociedade, do Ministério das Relações Institucionais e da notificação do MEC. Como já sabemos, pessoal, isso aconteceu em abril-maio desse ano e só agora essas imagens vieram à tona. E isso, segundo o ministro e nas palavras dele, só demonstra que as atitudes para combater esses crimes precisam continuar firmes, pois só assim a sociedade vai conseguir uma mudança na formação médica atual do Brasil. Já em 2014, o ministro Padilha escreveu um artigo sobre as denúncias de assédio sexual dentro da Faculdade de Medicina da USP. E ele acrescenta que o consenso que se tem no que diz respeito à formação médica é que existem dois currículos para os profissionais médicos. Um é o currículo formal e o outro é o currículo oculto. E esse currículo oculto difundiu os piores valores para os futuros profissionais médicos do Brasil, levando a atitudes como essa divulgada nas mídias e que a sociedade e os órgãos legais precisam combater. Segundo o ministro, foi preciso travar uma grande luta durante a implementação do projeto Mais Médicos para evidenciar esses valores deturpados, tais como posturas racistas e machistas, desprezo à vida e aos direitos dos usuários e, claro, das mulheres. Padilha afirma ainda que a posição firme de vários médicos em defesa da vida não pode ser manchada pela atitude desses que estão se formando de forma equivocada, divulgadas nesses vídeos que, por enquanto, estão aí na internet para todos verem, né? Por enquanto. Combater esses crimes é necessário, mas mudar a estrutura da formação médica é fundamental, inclusive até para evitar que situações como essa continuem a acontecer. Segundo está sendo dito e mostrado por novas imagens, essa não foi a primeira faculdade cujos alunos de medicina do sexo masculino se comportaram dessa forma. As cenas mostradas nas redes de televisão e no YouTube do campeonato de vôlei em São Carlos, ocorridos há uns 4 ou 5 meses atrás, mostram estudantes de medicina da Unisa, uns 15 alunos ou mais, correndo na quadra seminus e também cenas de masturbações coletivas e gestos libidinosos. Não foram somente os 6 expulsos pela faculdade que foram flagrados. É preciso fazer uma averiguação melhor com a Polícia Federal, com bons peritos. Vamos punir a todos que participaram. Faça um favor, tecnologia não falta, mas a vontade de desafiar os grandes falos, isso falta, né?
As imagens falam por si só, mas o mais terrível e desolador é saber que esses mesmos seres ignóbeis daqui a alguns anos estarão atendendo mulheres em seus consultórios. Agora imagina se eles foram capazes de fazer atos devassos, misóginos, machistas, um aviltamento às mulheres e fizeram isso publicamente frente às câmeras, o que eles não farão em seus consultórios, longe das vistas de todos. Para nossa segurança, nós mulheres não podemos ir sozinhas às consultas médicas e não vamos mais deixar nossas filhas, irmãs, mães irem sozinhas às consultas com médicos. Gente, educação vem de berço. E pessoal, se nós mulheres brasileiras não abrirmos os olhos, daqui a alguns anos vamos ter que usar burca e saia longa cobrindo os pés. Bem, pessoal, por hoje é só. E eu peço que deixem aí a sua opinião a esse respeito, se inscrevam, participem e não esqueçam de dar o like se gostaram. Partiu Nave Vida e um beijo no seu coração. Vamos pensar a respeito.